alegria estarmos aqui reunidos novamente no nosso Enredecast, buscando sempre mais o aprofundamento e desenvolvimento da nossa missão em todo o Brasil, nessa sequência de encontros em que trabalhamos sob o título do Círculo Jurídico todos os temas importantes e pertinentes para as nossas escolas, para as nossas obras sociais, para o ensino formal e informal, para a educação básica, educação superior. E é sempre muito importante a gente aprofundar esses temas e ajudar vocês também na pesquisa, no aprofundamento e para avançarmos sempre mais na garantia e na proteção dos direitos, particularmente das crianças e dos adolescentes. Novamente está aqui conosco o Dr. Hugo. Bem-vindo, Dr. Hugo. É um prazer tê-lo novamente nessa nossa discussão do Círculo Jurídico. E hoje nós vamos trabalhar sobre as leis de prevenção contra a violência de crianças e adolescentes e a violência doméstica, que parecem temas que são relegados num primeiro momento, pelo que a gente conhece do senso comum das nossas legislações, algo ligado principalmente aos sistemas de garantia de direitos dos municípios, do Estado e da nação, mas que nós vamos perceber que são profundamente relacionados também com os nossos estabelecimentos educacionais. E por isso a gente precisa ter essa conversa importante, séria, necessária nesse momento. Tudo bem, doutor Hugo? Muito obrigado, Padre Sérgio. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre uma alegria. É um privilégio, na realidade, poder estar aqui nesse tema que eu sei que ao senhor interessa bastante, até pelo seu histórico de vida, sua experiência, e que, sim, de fato, como o senhor bem ressaltou, transcende completamente aquilo que pode se imaginar como algo restrito às autoridades públicas. Esse é o tipo do assunto que bate à porta das nossas famílias, das nossas casas, sim, mas em especial, e de cada vez mais, eu diria, das nossas escolas. Nós temos alguns dados, acho que é importante a gente começar essa conversa com esses dados mais gerais sobre a dimensão tanto da violência contra a criança e adolescente, quanto também a violência doméstica nesse processo. Nós temos percebido, primeiro, uma escalada muito grande no aumento de denúncias, mas também no aumento da recorrência de casos de violência doméstica nos últimos ciclos de anos aqui no país. E é uma proporção preocupante porque se estende e avança muito, e concretamente o número de feminicídios tem aumentado, embora não esteja ligado diretamente à legislação desse processo, mas é uma consequência posterior, muitas vezes, de um início de uma violência doméstica recorrente dentro desse. Então, há uma série de sistemas e de situações imbricadas nisso. E, por exemplo, a questão da violência contra o adolescente e a criança, e o adolescente, também tem escalas muito grandes. O abuso e a violência contra a criança e o adolescente gira em torno de 40% a 50% na população de meninos e de 50% a 60% na população de meninas. Sejam todos os tipos de violência que envolve. Essas últimas estatísticas são, de fato, graves. A gente pegar basicamente quase metade da população infanto-juvenil sofre algum tipo de violência no país, segundo os últimos dados e estatísticas que a gente tem na sociedade. Esses dados são assustadores. O número em si ele já é assustador. Eu não tenho, de fato, formação para poder enveredar mais profundamente nas causas, mas a gente termina sendo uma espécie de termômetro, com a nossa atuação, sim, em favor de escolas, aqui mesmo na própria rede, e a gente sabe que esse é um fenômeno que, primeiro, ele é absolutamente desassociado de alguma espécie de estereótipo, Alguns estereótipos, aliás, eu acho que quase todo estereótipo ele é por si preconceituoso, então nós temos uma certa tendência de associar a questão da violência doméstica a determinados perfis, até de ordem de índole socioeconômica das famílias, e isso efetivamente não é verdade. Não é verdade, não. Tem aquela frasezinha que ela deveria ser utilizada de uma forma mais leve, mas aqui, diante de um caso muito sério, mas eu utilizo, com todo respeito, quer dizer, isso acontece em todas as famílias, eu não vou dizer nas melhores famílias, porque aí seria nas piores famílias, Só que essas piores famílias, vamos dizer assim, elas estão em todo lugar. E elas estão nas escolas que poderiam ser consideradas as escolas
de uma classe mais abastada, né? Escolas em situações de vulnerabilidade social mais latente, e há quem diga que isso hoje está associado a um determinado traço comportamental, alimentado por determinados movimentos, né? Todos muito perigosos, muito sensíveis, e sobre os quais hoje especialmente é muito difícil a gente ficar fazendo qualquer tipo de comentário, até mesmo para não rotular, mas isso é uma verdade. Porque os ciclos de violência é interessante, porque quando a gente... E aí acho que o senhor comentou da experiência, né? Então nesse tempo, minha jornada como salesiano, fui durante muito tempo membro de Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, membro de Conselho Municipal de Assistência Social, inclusive ocupando funções de vice-presidência, presidência em determinado período da história da minha vida, seja enquanto salesiano em formação inicial e também, principalmente depois, enquanto salesiano padre, já atuando nas diversas áreas nossas, principalmente da ação social. E nesse processo do conselho, inclusive uma das leis a gente vai trabalhar, né, e o senhor vai trazer para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, foi de 2017, e ela foi aprofundada, e eu fui responsável por acompanhar a implantação desse sistema mais integral da rede de proteção social básica mais integrada, com um plano individualizado de atendimento da criança e do adolescente, ligado de fato ao CREAS, né? Porque aqui nos municípios, acho que é importante também, quem é da área da escola às vezes tem menos contato do que quem é da área do social. Quem é da área do social está acostumado com o CRAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social. E aí o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que cuida justamente desses temas de maior gravidade ou de maior vulnerabilidade da população, que são os ligados à proteção especial, né? De média e alta complexidade dentro dos municípios, dentro desse conjunto. Figuras que são relativamente novas. Isso pode até explicar um déficit de conhecimento de muitos dos nossos gestores, educadores, da sociedade em geral. Acho que se a gente for fazer um levantamento, quem é que sabe o que é CRAS, o que é CREAS? Olha, o que fazem então, né? O que é o Conselho Tutelar, né? E, aliás, o Conselho Tutelar em suas diversas realidades, né? Cidades onde eles são de fato protagonistas, eles são relativamente bem estruturados, cidades onde eles não passam de uma mera figura simbólica. Ou um trampolim para campanha para vereador. Ou um trampolim para outras pretensões, em especial pretensões políticas. E agora também com patrulhamento ideológico de parte a parte, o que é absolutamente lamentável, né? Porque isso pode inclusive comprometer a razão de ser do Conselho Tutelar. Eu digo assim, aqui no Distrito Federal, nós estamos quase que no oásis. Os conselhos eles são relativamente bem estruturados, os conselheiros existem, eles são acessíveis, são pessoas que se fazem presentes. Infelizmente, quando nós nos deparamos em algumas situações de urgência, em algumas escolas, Brasil afora, e a gente está naquela situação ali de ter que dar uma sugestão, um direcionamento mais urgente, quantas vezes eu já me perguntei, mas você já ligou para o conselho tutelar? Para o conselheiro tutelar? E aí o gestor fala, mas doutor, a gente não tem contato aqui com ele, ninguém sabe quem é, o conselho vive fechado, isso é muito ruim. Então são figuras novas, como o senhor bem falou, né? A gente está falando de um marco jurídico, um deles, né? Falaremos melhor sobre isso daqui a pouco, a Lei 13.431, ela é de 2017. É pouco tempo, né, padre? Assim... Para uma implementação de política nacional, de fato, leva tempo para que isso gere o efeito necessário na sociedade. Claro que isso já não vai nos fazer ficar numa situação de conforto, porque quanto mais rápido, melhor, quanto mais eficaz a norma melhor. Mas acho que a gente está num momento ainda de consolidação. Agora, sobre o Conselho Tutelar é interessante porque também fica uma informação importante. Quem é que fiscaliza o Conselho Tutelar? Isso é fundamental. Então, a entidade que, primeiro que convoca as eleições do Conselho Tutelar em nome da representatividade, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E é quem oficia e é responsável pela fiscalização também do bom trabalho e do bom andamento dos conselhos tutelares. Então, é importante para as escolas, para as obras são mais antenadas nesse processo, que elas sempre tenham contato também com toda a equipe, e é importante a participação e representatividade, porque o conselho é paritário.
né? Metade da representação do poder público, metade da iniciativa também da sociedade civil. E é importante o acompanhamento nos municípios onde nós estamos, esse contato, porque é o Conselho Municipal de Direitos quem é a entidade responsável, o organismo responsável por esse trabalho, junto também aos conselheiros tutelares e ao funcionamento do próprio conselho, né? Eu sempre falo, peguem o celular do conselheiro tutelar, peguem o telefone do próprio conselho, saibam quem é que hoje está por trás de todos esses comitês, né, do próprio Ministério Público, porque são as estruturas que o Estado oferta, e são as melhores. Sim. Justamente porque são especializadas, né? E quando a gente fala sobre interesse de criança e adolescente, tendo eles o status jurídico que tem, você não vai escapar dessas estruturas. Né? Ali você tem um interesse público presente, né? De uma forma muito acentuada. Né? Tudo aquilo que diz respeito à criança e adolescente, você precisa colocar numa prateleira diferenciada. Ali existe interesse público, existem ali os direitos irrenunciáveis, existem os direitos sensíveis, quando a gente fala sobre dados pessoais, por exemplo. Então, tudo que envolve o público das escolas tem uma roupagem bastante distinta do ordinário. E isso é fundamental dentro desse processo. E nesse horizonte, eu acho que a gente contextualizou um pouquinho mais e é interessante a gente passar por essa dimensão. Só olharmos bem por cima o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque acho que ele é importante dentro desse conjunto, porque é a prerrogativa que dá, né? É a lei maior dentro do processo que deu origem, depois lá do Código de Menores, a gente já falou sobre ele num outro círculo, né? Mas a gente vem e depois o desenvolvimento do Estatuto da Criança e do Adolescente vai nos assegurar uma base muito grande e sólida para que a gente possa avançar. O nosso estatuto é considerado um dos melhores em termos de legislação, mais completos talvez do mundo, né? Das nações, nesse sentido, democráticas, né? Dentro desse horizonte. Vamos contextualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA. A lei é de 1990, né? A famosíssima Lei 8069. 1990, 2 anos após a Constituição da República de 1988. Então a gente está falando ali, talvez, daqueles que foram daquele que foi um dos principais grandes diplomas nascidos a partir da Constituição. Veja que não por coincidência o Código de Defesa do Consumidor, também tão comemorado, tão celebrado, é do mesmo ano, também é de 1990. Então é uma espécie de reação natural àquela república que se refundava naquele momento, ali, né, finalzinho da década de 80, e logo no ano de 90 vem essa lei. A Constituição Federal, ela já foi bastante... ela foi bastante atenciosa com esses princípios e com esses bens jurídicos, né? O interesse das crianças, do adolescente de uma maneira geral. Mas, evidentemente, a gente está falando de uma Constituição. Tem lá os seus princípios gerais, né? Muitos deles coincidentes com qualquer outra pessoa, não necessariamente uma criança ou um adolescente, e aí vem o ECA para premiar, para coroar todo esse sistema. Como o senhor mesmo falou, ainda hoje, né? 34 anos depois, né? Uma lei de referência, uma lei vanguardista, né? Infelizmente, às vezes, também vítima de algum tipo de estereótipo, né? Mas eu queria até, uma vez eu ouvi uma frase muito bonita, o ECA é uma lei da liberdade, ela não é uma lei de restrição, ela é uma lei que vem para dar direitos, né? As pessoas associam isso à questão da criminalidade infantil, aquela coisa que, de novo, tanto atrapalha, né? Mas o ECA, ele vem para pregar a liberdade das crianças, né? Os seus direitos, as suas prerrogativas. E aborda, é uma lei muito extensa, né? Está falando de uma lei de dezenas, quase... Ela é quase uma centena de páginas. Ela é imensa. É um código, né? É praticamente um código. É um estatuto, né? Como o próprio nome diz. É um estatuto. E ela fala sobre as prerrogativas, sobre os direitos, sobre o sistema
punitivo, efetivamente fala, mas fala sobretudo sobre o sistema de proteção, né? Ela fala sobre o conselho tutelar, ela fala sobre uma série de e tópicos. O processo socioeducativo quando das situações de conflito de ato infracional, que é Exato. A grande... Se a gente pudesse, e nós trabalhamos, né, a comunidade salesiana como um todo trabalha efetivamente, e aí tem uma questão interessante, né? No desenvolvimento do ECA, participaram ativamente Irmã Maria do Rosário, Padre Plínio, Padre Tetu, Dom Hilário. Então, são vários salesianos e salesianas que estiveram envolvidos na gênese da criação do Estatuto e no texto do Estatuto, né? Então, é importante. Ele tem um quê salesiano dentro do processo. Tem muita mão nossa. Se tem. Não, e eu aqui já usei essa expressão 2 vezes, né? A questão dos estereótipos. Se ainda hoje a gente luta contra isso, imagine antes, né? Na época, como o senhor mesmo falou, código de menor. Mas é uma coisa... A lei em si já era, né, o estereótipo do estereótipo. O nome, né? Já era terrível. Então, são conquistas, né? São conquistas de um Estado de Direito, de um Estado republicano, de uma sociedade que vai se forjando com as suas feridas normais, mas que precisa ser comemorado. Então, assim, o ECA ainda continua sendo e será durante um bom tempo a nossa grande referência. Agora, é uma norma super extensa, como a gente falou, trata de muita coisa, e sobre a violência como violência, e o combate à violência, e os expedientes próprios da violência, aí sim, posteriormente vieram outras leis que se debruçaram de maneira mais particular sobre isso. Algumas ainda de uma forma um pouco mais ampla, mas bem direcionada para a criança e para o adolescente. Outras, algumas até mais recentes, especificamente sobre a violência quando acontece no ambiente doméstico. E uma também que trata sobre esse fenômeno da violência no ambiente escolar. Sim. Então veja que aí já é uma aproximação muito mais radical do tema. Sim. Né? E essas também, o sistema jurídico, nada acontece por um acaso, né? Essas leis todas pertencem a um ciclo relativamente recente. Se isso tem uma relação de causa e efeito com o que o senhor falou há pouco, né, desses números tão alarmantes e novos sobre a violência doméstica, feminicídio e tal, a minha resposta é que não é coincidência, é uma reação do legislador a determinados fatos que estão se multiplicando. Sim, então estão num ciclo de perpetuação. Da violência, por exemplo, tem um ciclo psicológico que é muito importante dentro desse conjunto, do ciclo de violência doméstica, particularmente. Né? A tendência é de as pessoas vitimadas, principalmente ali no caso a gente fala das meninas e adolescentes nesse processo, a tendência muitas vezes é buscar ciclos de abuso novamente dentro do processo, num processo psíquico que precisa ser rompido dentro de determinadas estruturas, e isso exige um acompanhamento longo e muito cuidadoso. Há uma intervenção também nesse processo necessária no conjunto. Ela não é só preventiva, ela precisa ser preventiva e curativa dentro do conjunto do acompanhamento, né, da garantia de direitos. E considerando que muitas dessas crianças passam literalmente a maior parte do dia na escola, é lógico que o protagonismo dessas instituições ele é absoluto. Sim. Né? A gente ouve muitas vezes assim, mas estão querendo delegar tudo para as escolas. Bem, eu não sei se é exatamente uma questão de delegação ou se é uma consequência natural da vida. Assim. Veja, falando de uma maneira assim absolutamente coloquial, a criança acorda lá, toma café da manhã, pega o transporte, qualquer que seja, e vai para a escola. E cada vez mais vai para a escola tentando ficar em período integral. Sim, né? que é ótimo. Que é ótimo, porque se volta para casa, muito provavelmente não vai encontrar ninguém, né, com a mãe trabalhando. Muitas vezes só ela e nada mais do que a mãe, né? Em face da lamentável ausência da figura paterna, muitas vezes, né? Trabalhando, e ela vai fazer o quê, né? Com que tipo de equipamento público ou coisa parecida. Sim. Então, você tem um ser em plena formação, num período mais sensível da vida, que acorda, vai para a escola, passa lá o dia inteiro e depois volta, geralmente para comer alguma coisa e dormir, e no outro dia voltar para a escola de novo. Então, como é que vai se assustar, como é que alguém se assusta com o grau de protagonismo que o estabelecimento de ensino ocupa nesse tipo de tema?
não há como não ser assim, né? Porque a proporção de horas semanais e mensais anuais é enorme. Assim, a questão é lógica, é quase estatística. Assim. Em que local ou com quem uma criança tem chance? Eu estou falando no sentido objetivo, né, da pergunta. De reportar um episódio de violência sofrida em casa. Bem, ao próprio algoz, a quem a violentou? Não. É a escola. Só resta... Porque depois dali ela vai passar por quem? Ela vai passar pelo motorista do ônibus, da van, vai chegar na escola. Isso, e é na escola onde ela vai conversar com o professor, com o diretor, com a coordenadora, com o padre, com a irmã. É ali que ela vai ir. Né? Tô falando, óbvio... Do nosso contexto, do nosso contexto. Mas é isso que vai acontecer. E veja que essa lei que fala sobre a questão da violência e esse protagonismo maior em relação aos estabelecimentos de ensino, essas são leis recentíssimas. São leis de ontem. São. E veja que de um problema histórico, mas a gente só chegou nesse ponto de legislar sobre menos de uma década. Né? A maioria deles menos de uma década. O Estatuto vai fazer 34, fez 34 anos, né? Mas o restante tem 7 anos, né? E aí vem o efeito rebote que o senhor mencionou. Esses episódios de violência, eles, em geral, claro, a gente não tem que ficar aqui rotulando nada, mas em geral eles não acontecem de maneira isolada. Né? Esses episódios, eles não surgem do nada, né? Eles têm sempre um background, aí, um contexto qualquer. E aí você tem como um dos efeitos reflexos disso a importação dos episódios de violência extrema para dentro da escola. Sim. Porque aí já muda. Não é a escola como protagonista nesse processo de identificação e prevenção da violência que acontece fora dela. É a escola, infelizmente, como espaço para a manifestação da violência. E isso é terrível, né? Mas, de novo, é um fato concreto da vida, do qual nós não podemos escapar. E que faz parte da comunidade hoje que nós estamos inseridos, não tem jeito. E que, de novo, não pode ser estereotipado. Isso é só coisa de colégio de periferia e tal. Não é. De jeito nenhum. Não é. Aliás... Até porque o conceito de violência ele é muito amplo, né? A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. A relevância e gravidade muitas vezes está muito mais associada a condições econômicas ou colégios que têm condições econômicas melhores. Claro, evidente. Veja, eu não vou nem falar da fronteira tecnológica, porque essa questão da tecnologia, de fato, já não está tão associada hoje à capacidade financeira. O acesso a um smartphone, a uma rede social, hoje é algo que não é exclusivo de determinadas parcelas, né? Mas é justamente o modus vivendi dessas pessoas e como é que elas reagem e dependem desse tipo de coisa para poder transformar isso em objeto ou em contexto de violência. E aí sim, o senhor está certíssimo. Isso se percebe muito mais em camadas econômicas maiores. Mais abastadas do que em outras, né? Mas enfim, esse é um assunto tão complexo, ele é tão cheio de vertentes que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Quem está nos escutando agora, a gente está falando aqui muito sobre violência. Não achem que sempre que eu uso aqui a palavra violência, eu estou falando do soco, do tapa, do tiro. Não é isso. Violência, podemos, né, quando o senhor quiser... Isso, acho que a gente pode aprofundar. Vamos ver naquilo que se entende também como violência, né, nesse conjunto. Porque... Então eu estava fazendo aquele raciocínio, né? Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí temos uma certa lacuna, né? Um certo intervalo bastante longo para que se perceba uma nova grande lei de referência sobre isso. Muitas delas, é verdade, ao longo desse período todo foram fazendo modificações pontuais no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu diria que uma lei assim, marco, né, uma lei bastante relevante, ela chega em 2017, como o senhor mesmo lembrou, que é justamente a Lei 13.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Então, ela é uma lei, ela existe para isso, é uma lei autônoma, tá? É um diploma
próprio para esse tópico. Ela sim faz algumas modificações pontuais no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ela, como lei própria, ela é bastante densa e muito importante. E dentro dessa lei eu destacaria, né, aquilo que a gente acabou de mencionar, o que vem a ser violência, né? E aí, rapidamente, claro que a ideia aqui não é ficar lendo o texto frio de lei, mas o artigo 4º da lei ele diz: para os efeitos desta lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, porque a questão do crime vai ser tratada em outros áreas, são formas de violência. A violência física, entendida como ação infligida a criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Mas aí vem a saúde psicológica. E aí, só na saúde psicológica, nós temos aqui... Eu poderia citar, é uma lista gigante. Então, mas assim, só para... qualquer conduta de discriminação, depreciação, desrespeito, constrangimento, ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal, xingamento, ridicularização, indiferença, exploração, intimidação sistemática, que é o bullying, né, que provoca esse abalo psíquico ou emocional. Mas ainda tem mais, também é considerado violência psicológica. O ato de alienação parental, assim entendido como interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, produzida ou induzida por um dos seus genitores, avós, etc. Depois, ainda violência psicológica. Qualquer conduta que expõe a criança ou adolescente, direta ou indiretamente, é crime violento, quer dizer, exposição ao crime violento contra um membro da sua família ou da sua rede de apoio, independentemente do local onde isso vem acontecer. Aí chegamos ao terceiro tipo de violência, violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar, presenciar conjunção carnal, qualquer ato libidinoso, exposição ao corpo, etc. E aí, esse tipo de violência sexual, ela pode compreender, diga-se de passagem, no ambiente físico ou virtual. Ou virtual, tá? Como bullying, cyberbullying, que foi o nosso tema do podcast anterior. Hoje nós temos jurisprudência falando sobre estupro virtual, né? Você tem a figura do estupro virtual, justamente para afastar aquelas outras figuras que nós durante muito tempo achávamos que era exclusiva, né? Então, dentro da violência sexual, isso compreende o abuso sexual propriamente dito, né? Que é atos que utilizam a criança ou adolescente para fins sexuais, conjunção carnal, qualquer ato libidinoso. A exploração sexual comercial, que é também a utilização dessas pessoas para qualquer tipo de troca, remuneração de qualquer natureza. O tráfico de pessoas, né, que é o recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento de crianças e adolescentes, seja no Brasil, no exterior, para a exploração sexual. Aí temos, voltando às espécies de violência, né? Nós já falamos, só para lembrar, violência física, psicológica, sexual. Violência institucional, pouco se fala disso. Essa é bem discreta nas entrelinhas, muito, né? Entendida como praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização, essa questão da revitimização muito séria. E finalmente a violência patrimonial, que é qualquer conduta que importe na retenção, subtração, destruição parcial ou total de documentos, bens, valores, direitos, recursos econômicos, etc. Então, isso aqui é só forma de violência, são as formas de violência apontadas pela lei. E a institucional é muito interessante porque há um dilema nesse processo. Por exemplo, as oitivas que são necessárias em caso de identificação da violência praticada contra criança e adolescente, na situação de vulnerabilidade que estão, como é que se garante uma oitiva única e esse processo? Porque esse é um grande ponto hoje de discussão. E quando começou a implementação, porque participei de perto da discussão com o Ministério Público, Conselho de Direitos, Conselho Tutelar e o CREAS e o CRAS, porque a gente precisava chegar num acordo ali onde eu trabalhava, no município que eu trabalhava, como que a gente ia fazer esse processo, porque precisa de um fluxo, né? Para que não haja revitimização nesse caminho institucional. Essa questão da escuta especializada, ela é muito delicada, tá? O que é que a lei quer, né? Qual é a intenção da lei? É que aquela criança ou adolescente vítima de violência, ela se exponha à necessidade de reviver, revisitar todo o ocorrido dentro do chamado estritamente necessário. Isso.
É um conceito muito aberto, ele é extremamente subjetivo. É difícil mensurar até que ponto fatores exógenos poderiam fazer com que aquela criança naquele momento não falou tudo o que deveria falar, e aí ela terá que ser procurada uma vez para uma nova oitiva, uma nova abordagem. Tudo isso é muito sofrido, nós sabemos tudo isso. Eu aqui, né, isso está me vindo à mente, eu não posso deixar de mencionar. Existem situações que, na minha opinião, fogem desse tipo de controle e é importante que de fato fujam. Então, por exemplo, nós temos algumas situações canônicas, né, de apuração de delitos canônicos e tudo, Sim. onde a criança ela pode ser uma das pessoas envolvidas. E já me perguntaram inúmeras vezes se isso aqui poderia inibir, mitigar, quase que bloquear a necessidade de escuta dessas pessoas para fins procedimentais canônicos. E eu sinceramente acho que não. Respeito em absoluto, primeiro, quem não concorda comigo, e respeito mais ainda o sofrimento que isso pode eventualmente gerar. Mas eu não consigo achar um meio termo aí. São propósitos distintos, esferas distintas, competências totalmente diferentes, procedimentos sigilosos nas suas duas esferas. Porque são muito diferentes, né, nos seus processos. Que não se comunicam e nem podem se comunicar. Então, isso é um tópico muito complicado, muito complicado. E um outro que eu também mencionaria aqui nesta lei, que é um artigo também que já provocou muita controvérsia, já respondi perguntas infinitas vezes sobre isso, é sobre o artigo 13. O artigo 13 é o artigo que fala sobre a necessidade de comunicação do fato, tá? Do fato, ou seja, do fato violento às autoridades. Aqui rapidamente, né? O artigo 13 fala o seguinte: qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra criança ou adolescente tem o dever, e aqui a palavra é muito forte. Dever. Aliás, eu volto a ressaltar. A frase começa, né, o caput do artigo. Qualquer pessoa, daqui a pouco eu vou dizer o porquê que eu estou destacando isso. Então, qualquer pessoa que tenha presenciado o estudo tem o dever de comunicar o fato, outra palavra importante, imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Por que eu fiz esses destaques? Né? Primeiro, o qualquer pessoa. Se a gente vai lá para o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, essa noção de dever ou ter que comunicar situações de violência contra crianças e adolescentes estava basicamente restrito a profissionais da saúde e da educação. Ponto. E num alargamento depois do serviço social, mas na prática, isso foi na prática, porque era ali da ideia, né, uma ideia mais macro do processo educacional, socioassistencial de uma maneira geral, como grande política, né? Seria o sistema político socioassistencial, educação, saúde e assistência propriamente dita. Eu concordo. Que via de regra são os caminhos hoje que são os que existem para a população em geral. Só que aí a lei começa assim, quase que colocando essa obrigação no colo desses profissionais específicos. Em um determinado momento vem uma primeira modificação para dizer que qualquer um poderá comunicar. E aí finalmente vem a coroação. Deve. Dizendo qualquer um tem que, deverá. O verbo tem o dever de. Claro, isso aqui não é uma receita de bolo, isso aqui precisa ser visto dentro das circunstâncias. Aquela outra palavra que eu destaquei, né, imediatamente, o que é que significa, né? Quer dizer, você ouviu o galo cantar ali na esquina, já vai correndo para a delegacia. Vamos ver, né? Assim, tem que ver, tem que ter um discernimento. Daí é que, e aí trazendo para a realidade bem próxima nossa aqui, quando esse tipo de situação ocorre no estabelecimento escolar, é absolutamente necessário, fundamental, obrigatório, é o segredo para o sucesso ou insucesso de quase todas as medidas, haver uma comissão constituída, um grupo previamente pensado para isso. Nós até falamos sobre isso, né, quando a gente conversou sobre a situação do bullying no outro episódio. Mas assim, por quê? Justamente por isso. Imagine uma criança que chega com o olho roxo
e chega para a professora e fala assim, isso aqui porque eu levei o soco do meu pai. Essa professora entra em desespero, pega o celular, liga para a amiga que é delegada de polícia, ou amiga que é da promotoria, ou amiga que é conselheira tutelar e faz uma denúncia. Veja, eu aqui estou na qualidade de assessor jurídico da rede também, né? A gente tem que pensar na responsabilidade da instituição. Ali, aquele tipo de testemunho chegou para a professora por meio de um aluno. E ela ali também está na situação de preposta, de colaboradora, né? De agente da escola. É complicado imaginar que ela possa tomar esse tipo de atitude imediata por si, sem conversar com ninguém, sem... Não é combinar nada, mas é validar. Dizer, olha, teve um aluno que acabou de chegar para mim e falou isso, isso e isso. Naquele momento, essa comissão, esse grupo interdisciplinar, diga-se de passagem, professora, assistente social da escola, psicóloga, enfim, a maior quantidade possível de conhecimento, né, de linhas de conhecimento ali distintos, o jurídico também tem que estar nessa, tem que fazer algum tipo de apuração, claro, respeitando até o espírito da norma, que é o mais rápido possível, para dizer, não, isso aqui é uma fantasia, isso aqui na verdade foi o coleguinha que bateu e vamos descobrir, não, isso aqui não foi o pai, isso aqui é outra situação. Olha, óbvio que não é o momento, não é o caso aqui, né? Mas se eu pudesse, né, mencionar fatos que nós já testemunhamos, padre, é de chocar, viu? É de chocar, porque chocar. São situações das mais inusitadas possíveis. Então, assim, isso é um perigo, né? Tem que ser visto com muita cautela, com muita calma, mas, repito, a chance da coisa caminhar mal aumenta na exata proporção da inexistência de um aparato, de uma estrutura previamente pensada para conduzir esse tipo de preparada. E preparada. Tá? Isso é algo... Mas, enfim, essa lei... Que é justamente um dos pontos importantes desse nosso podcast, que é justamente estimular que as escolas, que as instituições educacionais, que as nossas obras sociais tenham essa equipe preparada no processo. Óbvio que numa organização social há uma proximidade muito grande com os equipamentos públicos já diretamente. Ali, para convocar isso é muito fácil e muito ágil. As escolas não necessariamente estão tão próximas como as obras sociais desse desenho, né? É fato. Se a gente... Pegando justamente esse gancho, né, da necessidade da preparação, das comissões, da formação. Aliás, isso que a gente está fazendo aqui é formação. Formação. Pode não ser a melhor, né? Não estamos aqui exatamente como... Mas a intenção é a melhor possível, né? Com o senhor, certamente a formação é excelente. Eu faço aqui o que eu posso. Mas eu claramente pularia para a Lei 14.811, né? Essa lei de janeiro deste ano. Né? E que fala sobre medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Me permitam citar essa lei junto com outra, porque eu acho que elas têm muitas coisas que são quase que iniciativas comuns, que é uma outra lei igualmente nova, mas de 2022, que é a Lei 14.344, famosa Lei Henri Borel, né? Henri Borel. Surge a partir daquele triste, lamentável episódio lá no Rio de Janeiro, onde uma criança termina sendo assassinada pelo próprio padrasto, com uma conivência aparentemente, né, também da mãe ou coisa parecida. Isso não ficou exatamente muito claro, mas algo a ser, né, ainda elucidado completamente. Que é a lei que cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica. Por que eu digo que essas duas leis elas se comunicam em muitos tópicos? Elas se comunicam porque, em primeiro lugar, para falar dessa lei um pouco mais anterior, a 14.344, a lei Henri Borel. Ponto número 1 que eu gostaria de ressaltar bastante. Essa lei, ela aumenta, ela flexibiliza, ela estende o próprio conceito de violência doméstica, porque ela traz um rol de situações onde ela diz que isso também será considerado
violência doméstica? Porque a gente pensa assim, violência doméstica é a violência que acontece contra a criança dentro da casa dela quando o pai ou a mãe bate. Ponto. Isso e a noção de domus não é essa dentro da lei. Olha, rapidamente. Configura a violência doméstica, artigo 2º da lei. Configura a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. Aí a gente volta para aquelas espécies de violência. 2 pontos. 1. No ambiente do domicílio ou da residência da criança e do adolescente compreendida, veja bem, como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, aí você primeiro já tira aquele rótulo que tem que ser pai e mãe. Aumenta bastante. Depois, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que compõem a família, vejam, natural, ampliada ou substituta por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, todo o conceito de ampliação familiar está aqui presente. Terceiro, em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a família, independentemente de coabitação. Então, percebo que aqui você tem uma extensão bastante acentuada do conceito da violência doméstica e familiar, e isso aqui tudo hoje pede o protagonismo das escolas, dos estabelecimentos de ensino para criar mecanismos que venham a garantir esses direitos, né? Mecanismos de assistência. A lei, aquela é muito extensa, realmente a gente não tem aqui tempo para falar, mas depois eu convido, né, as pessoas que possam isso é muito importante, sobre esse muito importante. Aqui. Ela fala justamente sobre medidas, né, sistemas de garantia, né, o acesso a essas garantias, as obrigações do poder público e também das instituições privadas, as medidas protetivas, enfim, uma série de expedientes que essas instituições precisam ter. E aí, de novo, volto a mencionar a necessidade do estabelecimento de uma estrutura interna que a escola tem que ter previamente. Por que eu sempre falo a palavra previamente? É para que a coisa não aconteça no improviso da situação. No calor da emoção. Olha, aconteceu uma coisa, meu Deus do céu, vamos lá. Professora tal, a senhora é uma pessoa ponderada, vem aqui. Fulano de tal, eu soube que o senhor entende um pouquinho desse tema, senta aqui também. Vamos fazer aqui uma comissão, preciso tomar uma decisão. Não é assim. Pelo amor de Deus, não é assim que tem que ser feito. Né? Mas não é mesmo. Então, nada melhor do que ter um grupo de pessoas recrutadas dentro daquele perfil que já mencionamos aqui anteriormente, né, da interdisciplinariedade, para tomar esse tipo de medida. E, por isso que eu termino fazendo esse vínculo, a 14.811, né, a lei agora de janeiro de 2004, que fala sobre essas medidas de proteção à criança e adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais. Aí é dentro dos estabelecimentos. Mas perceba, aquela estrutura... É a mesma estrutura. Ela tem que servir para tudo isso, né? E ela precisa ser treinada, ela precisa ser formada, ela precisa saber qual é a real missão dela, né? Ela tem que ter capacidade de reação. A quem se reportar em cada uma das instâncias. Né? Como tomar uma decisão, às vezes mais urgente, né? E por aí vai. Olha, padre, eu falo aí agora na condição, né, como sabemos aqui, de advogado de escolas. É muito complicado você estar lá no seu escritório, o telefone tocar e do outro lado da linha, um gestor da escola falar: doutor Hugo, olha, eu estou aqui com a pessoa do lado de fora da portaria ou já dentro da secretaria, gritando, dizendo que vai fazer isso. E quando você começa a fazer perguntas, você nota que aquilo ali tem um enredo um pouco mais antigo. Né? Você fala: poxa, mas como é que você deixou chegar a esse ponto? Né? Não havia já como interferir nesse processo para não chegar a esse extremo? Fazer o processo preventivo, né, nessa situação. Porque daqui a pouco você vai fazer o quê?
Você não é polícia, você não prende ninguém. Aí chama a polícia, chama o conselho tutelar, chama o Ministério Público. Ah, mas o outro está dizendo que vai chamar a imprensa. Deixa chamar, fazer o quê? Não vai proibir ninguém de chamar a imprensa? Então, eu não tenho aqui, não posso cravar um percentual, não faria isso, mas eu tenho certeza, falo com segurança. Muitos desses episódios podem ser melhor conduzidos quando a escola já identifica, se antecipa a determinadas situações e já começa a instalar o processo de diálogo com as partes interessadas. E se possível, e se necessário, e veja, se a gente está falando de violência, sempre será necessário, já com a coparticipação das autoridades, que é o que a lei determina. Sim. E no nosso caso, por exemplo, como a maioria das nossas escolas, na verdade, hoje acho que todas as nossas da rede, são filantrópicas nesse processo, consequentemente nós temos o serviço social trabalhando assiduamente dentro do contexto escolar. Ele pode e tem a formação necessária para ajudar nessa articulação e nesse conjunto, o que é uma grande vantagem nesse caminho, porque o assistente social é um grande interlocutor desse movimento na sociedade e não exclusivamente o responsável por bolsa. Não, mas o serviço social é justamente esse caminho. As escolas precisam entender que o setor de serviço social dela é justamente um protagonista nesse processo, um auxílio enorme nesse caminho. O senhor fala uma coisa que uma vez eu tive que intervir numa fala, num evento onde eu era palestrante, era co-palestrante, né? Uma outra pessoa estava comigo, e essa outra pessoa justamente era uma assistente social, e ela estava reclamando e fazendo um grande alerta, dizendo, olha, do jeito que a nova lei da filantropia está vindo, a nossa profissão será extinta. E eu disse, mas gente, eu poderia ouvir isso de qualquer um, menos de um assistente social. Assim, isso é uma visão absolutamente enviesada, né? Míope, minimalista da razão de ser da profissão. É como o senhor acabou de falar, ela não está ali só para escolher bolsa. Aliás, dos trabalhos é o menor de todos ali no processo. Talvez de todos esse seja o mais mecânico, né? Bater o carimbo ali, se preencher o análise, pronto. É algo infinitamente mais rico, mais importante, que existe justamente para toda essa matéria que a gente acabou de mencionar, né? Então, e eu fiquei, gente, assim, que pena, né? Como essa visão, às vezes, chega dentro da própria classe. Mas agora, não tem como fugirmos. Depois das últimas duas leis, agora não tem conversa. Ou o departamento de serviço social se empodera desses processos e auxilia a escola, coordenações, orientação pedagógica, psicológica e todos os departamentos. Nessa integralização, óbvio que não é uma responsabilidade só, mas ela é uma responsabilidade compartilhada, mas que tem um protagonismo importantíssimo do departamento de serviço social. Isso é muito importante. Vamos voltar para o primeiro elemento citado lá atrás, né? Pelo menos por mim, a questão sobre a ótica legal, a questão da Constituição Federal. Quando a Constituição diz que a educação é dever do Estado, etc. e tal, ele menciona a família e a sociedade. A escola está no conceito de sociedade. Ponto. Então, assim, mas a família poderia ter um papel? Claro que poderia, né? Tomara que tenha, né? Quando isso acontece, de olhos vistos, né? Os olhos vistos, nós vemos os efeitos disso aí. Quando há uma interlocução boa entre a instituição educacional e o seio familiar, a situação flui com muito mais, mas infelizmente não é essa a realidade em inúmeros casos, né? Então, a escola está ali, sabe que tem que cumprir esse papel, né? Eu volto a dizer, né? Não vou ficar aqui lendo o trecho de lei porque é muito chato, mas quando eu estou aqui batendo nessa tecla, fazer as suas estruturas, os seus comitês, os seus programas, as suas políticas, é o que a lei está dizendo. Está aqui, está na lei. E depois o encaminhamento, porque aí vem toda a extensão do sistema de garantias de direitos. Toda a extensão. Veja, a partir desse tópico a gente pode fazer uma bifurcação, né? A gente pode falar sobre todos os efeitos positivos e meritórios que vêm a partir disso aí. Eu acho que o senhor
tem um testemunho muito mais rico que o meu para poder falar sobre esse tópico. Mas eu também não posso deixar de falar, e aí é cabeça de advogado, que é o outro braço, que é o braço do seguinte: quais as consequências práticas para um estabelecimento que não tem nada disso, comparado com aquele estabelecimento que prontamente demonstra à autoridade policial, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, se a coisa for para as raias da justiça, ao juiz que contava com todo esse tipo de conteúdo. Sim. Eu digo sem nenhum medo de errar, porque isso é a verdade mesmo, que são tratamentos muito diferentes, né? Eu, de novo, sem citar nome, sem citar nada, mas eu posso afirmar aqui casos concretos onde situações gravíssimas, delicadíssimas, se instalaram e na primeira oportunidade que tivemos de conversar com o promotor, com o conselheiro, até mesmo já no âmbito do judiciário, você poder, sem nenhum tipo de medo, sem ter que fazer nenhum tipo de arremedo de última hora, nenhuma espécie de improviso, dizer assim, olha, isso aqui é o nosso programa. Foi assim que ele funcionou. Estão aqui as atas das reuniões, estão aqui as deliberações, está aqui a prova de que a família fez isso ou deixou de fazer, está aqui a prova da reação de A, de B, de C. Olha, não tem comparação com você não ter nada para dizer. Nada. Ah, não, nós somos uma escola, um ambiente. Isso aí todo mundo sabe que tem que ser. Isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Isso é olha, nós temos uma formação continuada, né? Temos evidências que os nossos professores são submetidos que os nossos colaboradores no momento formativo mensal fazem essa capacitação. Então isso olha, faz muita diferença. Para esse tema, que é um dos temas mais incipientes, porque é mais novos dentro desse processo, mas para os outros também que a gente vem trabalhando. Acho que é importante ressaltar, os temas do círculo jurídico, eles são todos de necessidade enorme das escolas de capacitação, de formação continuada e de atenção contínua, né, dentro desse trabalho. Tudo se comunica, né? Sim. As coisas vão... E agora com a questão da tecnologia, aí sim é que tudo está entrelaçado, porque você sai da violência X, já parte para outro tipo de violência, a violência física se transforma na virtual, aquilo que era uma violência de determinado viés passa a ser de outro. Fica passeando entre algumas daquelas espécies, né? A questão do bullying que já mencionamos aqui, não é por um acaso que neste exato momento discute-se tanto a questão do uso do telefone celular nos estabelecimentos de ensino. Exatamente hoje, eu vi uma notícia de uma lei australiana, né, que proíbe menores de 16 anos a terem perfil em redes sociais na Austrália. Não sei se vai dar certo, não sei se vai pegar, mas é uma lei e é na Austrália, né? Enfim, estamos às vésperas, me parece, da aprovação de uma lei federal que proibirá o telefone celular nas escolas no Brasil. Alguns estados já contam com leis próprias, né? Então percebam que é algo que não dá, a gente não consegue tratar desses assuntos de maneira isolada. A gente segrega por uma questão didática mesmo, né? Sim. Mas tudo realmente... E na verdade, por princípio, a questão do uso do aparelho móvel, né, do celular, ele, para a criança, é uma questão que parte da formação e de ajudar as famílias também a compreender qual é a necessidade, né, nesse sentido. Isso é muito importante dentro do conjunto. Mais do que proibição, porque aqui é um sentido que está tendo que remendar ou fazer um processo em nível de legislação que na verdade é um princípio de organização e de reorganização da própria sociedade, né? E com as forças contrárias a isso, porque no fim das contas o desenho econômico que esse modelo traz é muito vantajoso para determinados grupos. Então a gente tem que levar em conta todas essas formas de pressão que estão dentro desse caminho. Muita gente pouquíssima interessada que isso vingue, né? Claro. Que esse tipo de proibição vingue. Aliás, eu não diria muita gente, são poucas pessoas com muito dinheiro e muito poder interessadas que esse tipo de coisa não vá para frente, né? E ao mesmo tempo nós temos
uma dificuldade cultural das famílias e dos núcleos familiares. Sim. De poder criar primeiro o espaço de convivência de outra maneira, que não por uso de telas. Então tem uma série de outras questões não é aqui. Fácil. Não, porque... Quem disser que é fácil... mas imagina, não. Então, por isso, a gente não pode cair numa solução simplista, nem para o funcionamento desses comitês e desse processo interno para prevenção, lidar com as violências e com esse e como vamos encaminhar isso nas instituições educacionais, e nem de maneira simplista dentro da formulação do conjunto das leis e de como têm sido analisadas. E isso na sociedade nossa, ou no mundo como um todo, ao menos no dito mundo ocidental, isso está cada vez mais visível. Tudo é atropelado e depois tudo tem que ser remendado, porque vai gerando consequências graves, né, no processo. E naturalmente, está falando de um processo extremamente dinâmico e rápido. Dentro do mundo jurídico, as respostas elas são invariavelmente atrasadas. Não tem como não ser, não adianta. Você pode ter um projeto, um texto de lei que tente ser o mais abrangente possível. Veja, falando, nesse exato momento, em pleno 2024, a gente ainda está tentando dar uma solução a um problema que se instala em 2014, faz 10 anos. 10 anos. Que é a questão da responsabilização dos portais, pela difusão de fake news. Sim. E todo tipo de notícia danosa à sociedade. São 10 anos de discussão. E eu achei interessante porque no julgamento, um dos ministros, o presidente do Supremo, o ministro Barroso, falou: olha, nós esperamos até um tempo bastante razoável para que o Congresso se mexesse. Já são 10 anos. Já que o Congresso não nos ofertou uma lei, a gente vai ter que arranjar uma solução. E vai ser via justiça, via judiciário. Enfim, isso aí já é outro. Aí começa o efeito dominó do processo. Mas é isso. Mas essa dimensão é importante. E, na verdade, acho que o último ponto, para a gente fechar esse tema, esse assunto, é dos encaminhamentos, O que precisamos? A gente já conversou sobre esse processo na discussão das leis, E para quem está na escola, para o gestor, para os responsáveis da escola na condução disso, quais são os pontos de encaminhamento que a gente precisa? Vamos retomar, porque isso é importante. Aquelas 3 instâncias que são previstas na própria lei, Sim. As autoridades que são ligadas a esse serviço e a garantia da proteção dos direitos da criança e do adolescente: Promotoria Pública, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, são os espaços, e a polícia, no caso, se for uma questão mais imediata dentro desse processo, ou não havendo o Conselho Tutelar nesse caminho, de encaminhamento. Agora, na violência doméstica, tem aqui que eu gostaria de fazer uma pergunta. Na violência doméstica há um alargamento, porque, por exemplo, pode ser que a criança esteja presenciando violência doméstica nos outros espaços e ela não é a vítima direta, mas é uma vítima indireta da violência, Sim, isso é uma... Isso é violência dentro do conceito entendido. Isso é violência. O processo é o mesmo de encaminhamento? Sim. O processo é o mesmo, com os mesmos desafios, que é conseguir identificar... Porque, de novo, a gente vai imaginar assim, a criança vai chegar com a filmagem, a fotografia... Não é assim que chega, Não, vai ser um relato. São relatos, são comentários, você tem que ir montando o quebra-cabeça. Uma atitude, porque às vezes é uma atitude, um comportamento da criança que revela que ela está presenciando violência doméstica. Fala o nome, depois o nome já não é aquele mesmo nome, e o fulano de tal que falava que era o primo, na verdade é o irmão, ou é o pai, enfim. Isso é complicadíssimo. Mas a gente está falando basicamente do mesmo caminho. E daí, de novo, sem querer ficar batendo na mesma tecla, o quão importante é você ter um grupo previamente constituído para esse tipo de coisa. Eu estava, enquanto o senhor falava, eu estava me lembrando uma história. Quando houve a coisa de 2 anos, 1 ano e meio, uma sequência de atentados mesmo a algumas escolas, um rapaz que entrou Guarulhos, Santa Catarina, foi uma sequência. E aí foi aquela coisa, aquele desespero, claro, natural, os pais responsáveis em geral, as escolas, e tem que murar tudo, e tem que colocar segurança, e o segurança tem que ser armado, vamos fazer curso de luta e
defesa pessoal para todo tipo de professor e ensinar a usar spray de pimenta e como é que transforma um extintor de incêndio numa... Olha, foi realmente assim, eu participei, né? Eu era da comissão do município onde eu estava, de discussão. Eu participei de eventos junto com policial federal, policial militar, gente de inteligência e tal, e coisa. Enfim. E eu achei muito interessante quando um policial, em um determinado curso desse, ele falou assim, olha, eu como policial, como pessoa que vive na delegacia, né, de proteção à criança e adolescente, eu sou obrigado a falar isso para vocês. Estatisticamente falando, a chance de um cara entrar aqui com uma metralhadora, com uma machadinha, com um facão, com o que seja, para matar criança, é mínima, é uma em alguns milhões. Nós temos no Brasil quantas escolas, quantos dias letivos e quantos episódios desse acontecem? Quando acontece? Em um ano, né? Se você for falar em estatística, enfim, é 0,0000001% e tal. E esse mesmo policial, eu achei muito legal ele falar isso. Ele disse, olha, enquanto isso, eu garanto que todo santo dia outros atos de violência passam por aqui. Uhum. É a criança que é abusada em casa, é a criança que sofre violência em casa de qualquer tipo de coisa. É a criança que termina sendo vítima de alguma espécie de violência aqui dentro da escola. Então, assim, é alargar essa visão, né? Então, quando o senhor falava assim, encaminhamento, eu acho que o encaminhamento também passa por essa sensibilização. Uhum. Né? Aquela extensão do sentido da violência doméstica é a mesma coisa. Uhum. Né? Veja, nós falamos aqui, quando eu falei sobre violência doméstica, espaços de convivência que não necessariamente é o espaço doméstico propriamente dito e tal. Lembrem-se que em algumas das nossas obras existe ali quase que um processo de domiciliamento dessas crianças e adolescentes que passam o dia todo, então, assim, integralmente. A gente pode ali quase que flertar com essa ideia de que ali também existe uma situação de domicílio, de residência para alguns desses menores, né? Algumas dessas crianças e adolescentes. Né? A palavra menor ainda... A minha geração ainda fala, né? Entrego aqui a minha idade, mas tem que ser evitado. Foi pré-estatuto, era ainda código do menor. Então, assim, isso é importante, viu, que se fale. O alarme tem que estar ligado. Sim, tem que estar ligado nesse processo, porque isso é fundamental para o desenvolvimento e, na verdade, para os encaminhamentos que as escolas, né, as organizações sociais precisam dar também do seu processo. Compreender como isso funciona, ter essa relação ali é importante porque a capacitação passa também por esse desenvolvimento do público, né, de como o equipamento social público está trabalhado e entender quando vem alguma criança, algum adolescente com um plano individual de atendimento estabelecido. Isso. Porque também a escola vai ter as suas obrigações para com o cumprimento desse plano individualizado de atendimento, do PIA, que é o fruto do sistema de garantia de direitos, né? Alguns municípios usam outro nome, mas via de regra ele se chama PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, né, e de acompanhamento da situação de vulnerabilidade. Então, vai chegar para a escola. Vai chegar, porque vai ser oficiado para a escola que aquela criança está sob determinados tipos de processos e medidas, e é importante que a escola saiba ler e implementar e trabalhar com esse desenvolvimento, né, no seu conjunto de ações. Então, não é só inclusão, mas também esse trabalho de prevenção e o trabalho de cuidado, né, nesses planos de garantia de direitos da criança e do adolescente, que também, e talvez uma das principais protagonistas, é a escola, na sociedade que a gente tem. A gente falava dos muros e tudo mais, né? É um entendimento bastante equivocado da escola, porque a escola ela precisa ser o espaço da comunidade, da sociedade. Sim. Quanto mais a gente isola a escola da sociedade, menos ela cumpre o papel dela como aquela que envolve a comunidade dentro do processo de aprendizagem. Isso é um dilema grave, que ficou muito presente com esse processo de quererem fechar, transformar
as escolas em grandes presídios, né? Para garantia de uma certa segurança. Na verdade, o papel da escola é ajudar que a sociedade e a comunidade como um todo seja mais segura dentro do seu horizonte, né? Desenvolvimento dela. Muito bem, doutor Hugo, muito obrigado, né? Acho que é importante, e esses alertas são fundamentais, esse caminho da nossa discussão é fundamental para o aprofundamento, né, nosso como rede desse trabalho. Agradeço mais uma vez por mais este nosso Círculo Jurídico. Eu agradeço, fico sempre à disposição, trazendo pelo menos aqui provocações, né? Sim. Eu digo que esse é o tipo do assunto que, se você se sentiu incomodado, eu acho que a meta já foi atingida. Já. Né? A ideia aqui é essa, não é esgotar o assunto, não é ensinar nada a ninguém, mas é chamar atenção para tópicos tão sensíveis, tão urgentes, né, e tão presentes. Isso. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem. E agradecemos a participação de todas e todos que continuam nos acompanhando no nosso Em Rede Cast.